Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós, amém? Para mais um estudo da palavra do Senhor, frutos do Evangelho, frutos do Evangelho. Vamos entender como que o Evangelho pode dar frutos para nós, de acordo com a Bíblia, amém? Então vamos lá, vamos orar, agradecer ao Senhor por mais um dia de vida, por tudo que Ele tem nos oferecido, estudando ainda o livro de Paulo. Amém? Vamos lá. Grande Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais um estudo das tuas santas palavras e que o Espírito Santo nos ajude neste momento a abrir nosso coração, a nossa mente para entender, Senhor. Traga paz para todos os meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver ouvindo as tuas santas palavras. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos. Amém. Frutos do Evangelho. Queridos, o relacionamento de Paulo com os colossenses, era diferente do que ele tinha com os filipenses. A relação dele com os colossenses era diferente com ele que tinha ali com os filipenses. Os filipenses conheciam Paulo face a face. Os filipenses. Porém, os colossos, os colossenses, era uma igreja que foi fundada ali por um discípulo de Paulo. Porém, nunca esteve pessoalmente ali Paulo em Colossos. Ele instruiu entre os que não tinha visto face a face, como fala em Colossenses capítulo 2, versículo 1. Abra sua Bíblia aí em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 3 a 8. Está escrito assim, ó. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Paulo orava por todos. Amém? Então Paulo era um homem de oração constante, queridos, E aí ele fala, Paulo, desde que ouvimos da vossa fé, Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os seus santos, quando Paulo fala santos, está falando dos convertidos. Aí ele fala, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade, ou seja, pela Bíblia, pela palavra do Evangelho, que nele fala, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo, frutos e crescendo, tal acontece entre vós desde o dia que ouvistes e entendesse a graça de Deus na verdade. Paulo mostrando tudo. E ele fala o verso 7 do livro de 1 Colossenses capítulo 1. Segundo, fosse instruído por Epáfras, o discípulo dele, o nosso amado conservo, quando a vós outros fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Muito bem. Veja, já aqui no começo, que Paulo orava por todos. Não era só por um, era por todos. Nós somos pecadores, com certeza. Naquele tempo, os conversos também eram pecadores. Mas nós nos deixamos de pecar. Como? Nós deixamos de pecar quando aceitamos a Cristo. Os pecados voluntários, que passamos a ter desde quando nós nascemos, nós temos uma tendência de pecados. E às vezes nós temos pecados voluntários, acariciados, pecados conhecidos. Esses pecados deixam de ser voluntário e passamos a amar a Deus. Guardar os seus mandamentos ainda como
a natureza pecaminosa que nós temos. Mas Deus nos considera santo em Jesus Cristo, meu irmão, mesmo com a natureza pecaminosa. Queridos, veja, já no começo, Paulo orava por todos e também chamava, os conversos de santos, que nem nós lemos. Nós somos pecadores, que nem eu falei. Tá? Naquele tempo, os conversos eram pecadores também. Tá? Mas nós deixamos de pecar voluntariamente e passamos a amar a Deus, guardar os seus mandamentos e ainda a natureza pecaminosa que nós temos. Mesmo assim, Deus nos ama. Mas Deus nos considera santo em Jesus Cristo, tá? No sentido de estar separado do mundo. Separado do mundo, você está no caminho de Deus, você é de Deus. Por causa da esperança, meu irmão, que está guardada para você nos céus. Paulo aqui discorrendo, ele fala que há uma esperança. Tem uma surpresa para nós no céu. Existe um tesouro lá, meu irmão, guardado nos céus, para você e para mim. Tem um tesouro lá guardado para nós, para você e para mim. Como dizer esse tesouro? A segunda vinda de Jesus Cristo, né? E ele nos levará até a presença do nosso Pai, para receber a coroa da vida. Veja que Paulo falava que o Evangelho estava chegando em todo mundo. Quando nós vamos discorrendo, lendo aí, ele fala que o Evangelho estava indo a todo mundo, que nem nós lemos. Tá? Indo para todos, chegando ao mundo. E seu discípulo Epáfras já tinha pregado em Colossos. Meu irmão, meu querido irmão, minha querida irmã, tá? A ênfase de Paulo é a fé e o amor e a esperança. 3 coisas Paulo carregava. A ênfase dele era a fé, o amor e a esperança. Você observe que Paulo não atribuiu aos colossenses os méritos por essas virtudes. Em vez disso, agradeceu ao Pai por elas, que faz parte das dádivas perfeitas que vêm de Deus. Paulo não agradeceu a eles, os colossenses. Agradeceu o Pai. Pedro descreve essa esperança como uma herança que não pode ser destruída, que não foi manchada e não é manchada. E não vai ser manchada. O apóstolo Pedro fala nisso na sua carta. Tá? E ele fala, não é manchada, que nunca murcha e que está reservada no céu para nós. Livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Essa esperança existia também em Pedro. A fé, o amor e a esperança. Paulo destacou que o evangelho verdadeiro, meu irmão, que o evangelho verdadeiro é verdadeiro. Por quê? Por que Paulo fala isso? Que o evangelho é verdadeiro. Porque se baseia na palavra da verdade, ou seja, a Bíblia. A Bíblia é a verdade. Meu querido irmão, a Bíblia é a verdade. O Evangelho produz frutos porque a palavra da vida, dá frutos. Quem é convertido produz frutos. Sabia? Amados, os salvos salvam, produz frutos.
Você fica cheio do Espírito Santo, né? Impregnado do amor de Deus. E seu coração está cheio de amor. E Deus, né, habita, o Espírito Santo habita em você. Aí a boca fala desse amor. O que o coração está cheio, a boca fala, queridos. Tá? E aí, desse amor divino, você consegue atrair pessoas para Deus. Os salvos salva. Os convertidos salva. Converte outras pessoas. Deu para você entender? Você compartilhando, você falando do amor de Deus com as pessoas, você está salvando outra pessoa. Um exemplo, você compartilhando o vídeo que você está vendo e ouvindo, passando para outra pessoa, você está convertendo outra pessoa, salvando outra pessoa. Deu para você entender? Meu querido irmão, olha, Paulo foi muito corajoso com as suas palavras, né, colocadas em sua boca pelo poder do Espírito Santo. Paulo destacou que o evangelho verdadeiro, né, porque se baseia na palavra da verdade, que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra da verdade. Entendeu bem? Muito bem. Assim como foi pregado naquele tempo, o evangelho como Paulo falou, assim será nesse tempo também. No nosso tempo. Aí estão, né? Aí então o quê? Virá, né, o fim. Foi isso que Deus falou. Do jeito que o evangelho foi pregado naquele tempo, ainda hoje é assim. Então virá o fim. Não foi isso que Jesus disse? Meu querido, para que Jesus possa voltar, o evangelho precisa ser pregado. Se você não gosta de pregar o evangelho, é porque você gosta desse mundo cheio de desgraças e miséria. Você gosta do sofrimento. Você tem que pregar. Você tem que mostrar, você tem que compartilhar o vídeo com outras pessoas. Você está pregando. Você pode não ter o dom de pregar, mas você compartilhando o vídeo, você está salvando. Você está ajudando outra pessoa a se salvar. Você tem que fazer isso, meu irmão e minha querida irmã. Proclamar esse evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele voltará e vamos viver com ele. Aleluia. Aleluia. Queridos, nós somos pessoas, né, novas. Por quê? Quando você se converte, Deus fala que nós se tornamos novas criaturas. Você é uma pessoa nova. Você ouvindo o evangelho, você é uma pessoa nova. Você se convertendo, você é uma pessoa nova. Se batizando no Pai, no Filho e no Espírito Santo, você se torna uma pessoa nova. Você compartilhando, você é da família de Cristo. Você é da família de Jesus. Se tornamos irmãos. Você é da família de Deus, meu irmão. Tá? Queridos, nós somos pessoas novas. Uma criatura nova. Por quê? Proclamamos a palavra. Tá? Nosso nome já está no livro da vida. Nós temos que dizer, eu aceito, tá? Essa que é a verdade, eu aceito, e ele ficará lá para sempre. Porque o ok depende de você. O seu nome está lá já. Mas depende de você, queridos. Se vai sair de lá ou não. Você tem que aceitar sim ou não. E se você está ouvindo, porque você já quer aceitar. Você já aceita. Paulo falou de uma esperança que é ver a volta de Jesus, ir ao céu
na casa do Pai, e entrar na Nova Jerusalém, amém, e receber da mão de Jesus a coroa da vida. Que maravilhoso será esse dia, não é, meu querido irmão? Que maravilhoso, né? A Bíblia é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Você entende? Deus é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. Jesus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Os 10 mandamentos de Deus é verdade. Está escrito, meu irmão. Você entende? Primeiro Deus é a verdade. Segundo o Pai, existem 5 colunas da verdade. Primeiro Deus é o Pai. Depois o seu Filho é a verdade. E a própria Bíblia diz, meu irmão, que o Espírito Santo é a verdade. Depois fala que a palavra de Deus é a verdade. E depois fala que os 10 mandamentos de Deus é a verdade. 5 colunas da verdade nós temos dentro da Bíblia. O que você quer mais? É melhor querer ler Harry Potter, não é? É, não é, queridos? Meu irmão, se agarre com Deus. Se agarre com o Senhor Jesus, que Ele está voltando. Está mais perto que quando no princípio vocês creram. E eu também. Próximo estudo, o poder da oração. Vamos entender como a oração tem poder. Viu? Paulo era um orador. Paulo era um orador. O poder da oração naquele tempo e também o poder da oração hoje. Nós temos que viver orando sem cessar. Não só, né, para você ser egoísta, tá? Mas para todos que desejamos salvar. É assim que Paulo fazia. Entendeu? Vamos entender isso no livro de Colossenses ainda. Amanhã, tá bom? Com a graça do nosso Senhor Jesus. Dá um like, dá um joinha, compartilha. Se inscreve no canal, meu querido irmão. Vem junto. Vamos compartilhar porque Jesus está voltando. E quando uma pessoa falar para você se dentro da Bíblia existe verdade, então diga, existe sim, está escrito que Deus é a verdade. Está escrito que seu Filho é a verdade. Está escrito que o Espírito Santo é a verdade. Está escrito que a sua palavra é a verdade. Santifica na palavra, porque a tua palavra é a verdade. Está escrito que os 10 mandamentos de Deus são verdades. E com essa verdade aqui, nós entendemos o que Paulo fazia com os colossenses e também com os filipenses. Meu querido irmão, o fruto do evangelho é a verdade. Amém? Amanhã nós estamos juntos. Poder da oração. Fique com a paz de Jesus e que Ele tome conta de você e da sua família. Tamo junto. Compartilha aí, dá um like. Tchau, pessoal. Até amanhã, hein? Vamos lá. Força. Não desista. Seja que nem Paulo. Não desistiu. E com certeza a coroa da vida está reservada para ele. Amém. Tchau.